Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Sabedoria e passando aqui nesta tarde para juntos meditar um pouco na gloriosa palavra de Deus, esta palavra que nos traz esperança, alegria, paz e o mais importante, esta palavra traz salvação. Se você quer, herdar a salvação eterna, você precisa estar meditando nessa gloriosa palavra de Deus. E eu já quero ler com vocês em Lucas capítulo 4, apenas 3 versículos da palavra de Deus, amém? E o versículo 15, ele fala assim, para a nossa meditação. Vamos ler. Ele fala assim: ele ensinava nas sinagogas e era elogiado por todos. Aqui está falando do Filho de Deus. Jesus chegou na sinagoga para falar com aquele povo sobre a salvação, sobre a missão dele, sobre o que ele veio fazer aqui na terra. E enquanto Jesus falava da gloriosa palavra, eles ficavam com os olhos fixos nele, ouvindo a palavra, ouvindo, ou seja, o dono daquela palavra. E ali Jesus, ele começa, Ele começa a ler, e deram-lhe um livro do profeta Isaías, Jesus abriu o livro e encontrou o lugar onde está escrito assim. E ali Jesus começa a falar de uma revelação profetizada, antes da chegada dele. E agora Jesus estava ali, lendo para eles, sobre aquela promessa que estava se cumprindo naquele momento. E Jesus começa a ler para eles: o Senhor me ungiu, o Senhor me deu o seu Espírito, Ele me escolheu para levar as boas notícias aos pobres, e Ele me enviou para anunciar a liberdade aos presos, dar vista aos cegos, libertar os que estão sendo oprimidos. Jesus começou a ler para aquele povo a missão dele aqui na terra. E quando a gente começa a ler essa gloriosa palavra, a gente sabe que enquanto lê ela, o autor se faz presente. E ali ele falando para o povo todo o poder que ele tinha nas mãos. E eles começaram a prestar atenção em Jesus. E depois que Jesus terminou de ler esta palavra, o versículo 19, Jesus fala, e anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo. E ali Jesus fechou o livro e entregou para o ajudante. E sentou-se, e todas as pessoas ali presentes olhavam para Jesus sem desviar os olhos. E então Jesus começou a falar e disse: hoje se cumpriu o trecho das Escrituras Sagradas que vocês acabam de ouvir. Todos começaram a elogiar Jesus, admirados com a sua maneira agradável e simpática de falar, e diziam: ele não é o filho de José? E enquanto eles faziam essa pergunta, uns aos outros, eles começaram a pensar: Jesus, esse é o nosso Salvador? Aquele que nasceu de Maria e de José, aquela família pobre? Não é possível que ele é o Salvador. E ali, infelizmente, eles desprezaram aquele momento tão importante, que era ser ouvido pelo
próprio dono da palavra. Jesus estava chegando ali para trazer a luz da palavra, para libertar almas da prisão espiritual. Jesus estava ali para curar almas de pessoas cegas espiritualmente falando. Sim, Jesus ele curou também fisicamente, ele libertou ali pessoas cativas. Ele fez maravilhas ali, mas o foco de Jesus era abrir os olhos espirituais ali daquelas pessoas e falar: a salvação é chegada nesse lugar. A salvação chegou, aproveitem esta oportunidade de serem transformados por esta gloriosa palavra. Entregue as suas vidas. Entregue as suas vidas a Deus. Mas não. Ali Jesus saiu triste. Do meio daquele povo, Jesus começa a falar. Então Jesus disse: sem dúvida vocês vão repetir para mim o ditado: médico, cure-se a você mesmo. E também vão dizer: nós sabemos de tudo que você fez em Cafarnaum. Faça a mesma coisa aqui na sua própria cidade. E continuou: eu afirmo a vocês que isto é verdade, nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Mas a palavra de Jesus nos alcançou. Nós, gentios, recebemos esta gloriosa palavra, palavra de salvação, palavra de vida eterna. Glórias a Deus. E muitos também receberam a gloriosa palavra de Deus e reconheceram que Jesus era o Filho de Deus. Quando ali os discípulos falam para Jesus: para onde iremos nós, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Muitos têm reconhecido que Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Jesus é a água viva. Aleluias. Venha beber desta água. Venha alimentar desse pão. Venha saciar a sua fome espiritual. Muitos andam por aí procurando algo para crer, procurando outro caminho para seguir, procurando fazer tanta coisa, mas Jesus, para seguir Jesus não precisa de tanta coisa. Basta somente fixar naquele versículo que ele fala, né? Renuncie-se a si mesmo. Deixa de lado aquilo que te impede de alimentar desta gloriosa palavra, porque o nosso pecado, ele nos afasta de Jesus. A prática do pecado nos faz afastar da palavra dele. Mas quando nós voltamos para aquele versículo que ele fala, né? Mateus 16:24, Jesus fala para os discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Muitos não querem renunciar para seguir Jesus. Eu não consigo renunciar a Jesus. Essa situação aqui, eu não consigo, né? Muitos falam assim.
Mas se Jesus pediu para nós renunciar, se Jesus pediu para renunciar, nós vamos conseguir sim, com certeza. Se Ele exige isso de nós, nós vamos conseguir viver sim uma vida cheia da presença do Espírito Santo. Porque enquanto Jesus fala, né, na palavra dele, né? Enquanto Jesus fala em Lucas capítulo 4, Lucas 4, versículo 18, né? Quando Jesus está falando, né? Que o Senhor deu a ele o Espírito Santo e escolheu ele para esta missão. E Jesus, ele conta comigo e com você. E para nós também sermos, né? Sermos um vaso nas mãos do Senhor. Para nós também sermos canal de bênção na vida de outros. Nós precisamos ser imitador de Jesus. Paulo não falou, seja meus imitadores como eu sou de Cristo? Esta passagem bíblica, quando a gente começa a ler o capítulo anterior, Jesus, ele foi, né, levado pelo Espírito Santo ao deserto. Ali ele ficou 40 dias, né? Mas Jesus, ele venceu o inimigo pela palavra de Deus. Ele falou, né, para o diabo, né? Não tentarás o Senhor, o teu Deus. E é na palavra, se você quiser renunciar o pecado aí fora, você precisa fortalecer na palavra de Deus, meditar nela e não esquecer de nenhum dos mandamentos que está registrado aqui nesta gloriosa palavra de Deus. E ali Jesus, né, muito triste com aquele povo, porque por ele ser filho de José, eles não acreditaram que dali poderia sair muita coisa boa, mas nós seguramos esta palavra no nosso coração e nós acreditamos que Jesus, o Filho de Deus, tem sim coisas maravilhosas para a nossa vida. O poder da palavra de Jesus, né? Esta palavra tem poder. Jesus, ele foi ali, né, em Cafarnaum, e ali ensinando o povo também ali no sábado. Glórias a Deus. O poder da palavra de Jesus. Esta palavra, ela pode fazer muito e muito mais se nós não desprezar ela de jeito nenhum. E ali Jesus liberta, né? Um homem dominado por demônios. Aleluias. E ali, né? Continua, né? Jesus tem o poder, né? Sobre todo o mal. A palavra do Senhor. Ela segue triunfante. E Jesus, ele ora em solitude ao amanhecer. Glórias a Deus. Esta palavra genuína, gloriosa, eu te convido
a sentir prazer pela leitura bíblica. Verso 43 e 44 de Lucas 4. Mas Jesus disse: eu preciso anunciar também em outras cidades a boa notícia do reino de Deus, pois foi para fazer isso que Deus me enviou. E Jesus anunciava a mensagem na sinagoga em todo o país. E esta mensagem chegou até nós. Aleluias! E vale a pena você renunciar para seguir Jesus. Jesus, o filho de José, o carpinteiro. Jesus, o filho de Maria. Uma família, Jesus nasceu numa família humilde, simples. E Jesus, ele não precisava nascer em um grande palácio para que todos acreditassem nele, né? Esse sim, né, chegou para salvar o mundo, porque ele nasceu num lugar muito luxuoso. Não, Jesus, ele nasceu na estrebaria. E nós não vamos desacreditar, porque Jesus, ele precisava se despir de toda a sua glória. Em Filipenses 2, o versículo 7 fala, né? Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos e vivendo a vida comum de um ser humano. Ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte e morte de cruz. Por isso Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é o mais importante de todos os nomes, para que, em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas no céu, na terra e no mundo dos mortos caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Glórias a Deus, aleluias. Cristo, né? O Filho de Deus. São três em um, Pai, Filho e Espírito Santo. Cristo, sendo Deus, humilhou-se. Aleluia. Glórias a Deus. É esse Jesus que eu venho apresentar a você nesta tarde. Renuncie esse pecado aí. Tenha mudança de vida. Abandone esta velha criatura, porque vai valer a pena. Vai valer a pena obedecer esta gloriosa palavra. Amém? E fiquem todos com Deus. E até o próximo canal Sabedoria. Amém?